Salve, salve, pessoal! O melhor, ho, ho, ho! Começando mais uma edição do podcast Touros e Ursos. Aliás, edição especial de fim de ano. Comigo hoje na bancada eu trago não apenas um, mas dois jornalistas do Seu Dinheiro. Bom, começar apresentando a Júlia Vilchen. Como é que tá, Júlia? Oi, Vini, tudo bem? Olá a todos os que estão nos ouvindo, nos assistindo. Estamos aí na reta final do ano, tô aqui como sempre, mas hoje a gente tem um colega aqui, convidado especial, né, Vini? Exatamente. Bom, a Júlia costuma ficar do meu lado aqui na bancada, mas hoje o nosso convidado aqui da redação acabou roubando a Júlia pro lado dele. Estou falando aqui do Ricardo Gozzi, que é editor do Seu Dinheiro, responsável, inclusive, pela nossa newsletter diária. Como é que tá, Ricardo? Tudo bem? Olá, tudo bem? Tudo ótimo. Boa tarde para vocês. Boa tarde, eu acho que não compensa a gente falar, porque a pessoa vai assistir na hora que ela quiser. Mas olá, tudo bem para vocês e todo o nosso público. O pessoal pode estar assistindo aqui na véspera de Natal, né? Assim, durante o amigo secreto, enquanto não é chamado ali, enquanto tá esperando ali a rabanada, tá ouvindo e tá acompanhando aqui a gente no Touros e Ursos. Bom, como vocês sabem, o nome do nosso podcast, né, não se chama Touros e Ursos por acaso. Todas as edições nós escolhemos os touros, que são aqueles que estão em alta no mundo dos investimentos, e os ursos, que ao contrário, não estão lá muito bem, para dizer o mínimo. Bom, então a gente decidiu usar as duas últimas edições de 2003 do nosso podcast para eleger os touros e os ursos do ano inteiro. Bom, a gente vai dividir a premiação em 2 programas. Nesse primeiro, a gente está com a nossa língua afiada. Eu já estou até um pouco rouco aqui, já de tanto falar mal aqui para preparar esse programa. A gente vai falar aqui e primeiro vamos eleger os ursos de 2023. Bom, os indicados saíram de uma escolha ali da redação do Seu Dinheiro. A gente lançou uma votação interna ali com os nossos colegas da redação. A gente fez e chegamos a uma lista de 3 indicados em cada categoria. Acho que é legal a gente explicar que os indicados a urso aqui não significa que a gente não gosta das pessoas, das empresas, ou enfim, dos outros que forem citados aqui. Simplesmente a gente coloca ali quem acabou se destacando negativamente ao longo desse ano, mas enfim, pode ser até alguém ou algo aqui que a gente até gosta, seja até da nossa preferência aqui. Então, independentemente do que nós pensamos, o urso de hoje pode ser o touro de amanhã e vice-versa. Bom, mas acho que a gente pode começar já aqui com a nossa primeira categoria do nosso prêmio. Bom, não tem como rufar os tambores aqui, que a gente está sem... O nosso sonoplasta não veio, já está na folga de Natal. Então eu já vou começar aqui com a nossa primeira categoria, que é o urso de pior investimento de 2023. Eu vou começar falando. O primeiro indicado para essa categoria é o dólar. Bom, e o dólar era um dos indicados para ser touro do ano. Começou 2023 batendo ali, chegando perto dos R$ 5,50. O pessoal um pouco assustado no começo do governo Lula, mas a moeda americana começou a perder força ao longo do ano, principalmente quando saiu ali o projeto do arcabouço fiscal, e ficou boa parte do ano abaixo do patamar de R$ 5,00. Nem mesmo naqueles momentos mais tensos do ano, mais precisamente ali entre agosto e outubro, quando a gente teve ali todo aquele ruído em torno das taxas de juros lá nos Estados Unidos, a gente não viu o dólar sofrendo aí uma grande ruptura. Ele voltou para o patamar ali acima de R$ 5,00, mas ninguém ficou muito preocupado, não houve uma corrida para o dólar, mesmo nesses períodos mais turbulentos do mercado ao longo de 2023. E agora, né, nessas últimas semanas, com o rally, agora o recente upgrade da nota de crédito do Brasil pela agência S&P, o dólar despencou, caiu ainda mais e no momento que a gente está gravando aqui, sendo negociado abaixo dos R$ 4,90. Bom, então temos aí um indicado, um urso bem mansinho aqui, o nosso primeiro candidato. E eu vou passar para a Júlia, para falar aí, Júlia, quem é o nosso segundo candidato a urso de pior investimento. Meu urso aqui de pior investimento vai para a caderneta de poupança, Vini, que não tá assim com uma rentabilidade ruim para a caderneta de poupança, né? A gente tem que lembrar isso. Até o fechamento de novembro, né? A gente está pensando em meses cheios.
a poupança era o terceiro pior investimento do ano, atrás apenas do dólar, justamente, que era o pior até então, e do ouro cotado em reais, né? Porque o ouro é cotado em dólar lá fora, então essa variação do dólar também afeta a cotação do ouro em reais. E o retorno da caderneta de poupança até novembro, né, no acumulado do ano, era de 7,42%, que não é ruim para a poupança, né? Mas comparado aos outros investimentos, né, ao CDI, que até essa data acumulava aí 12%, ou o próprio Ibovespa, que acumulava 16%, agora está batendo 20% no ano, a caderneta de poupança estava aí muito atrás, né? Então, bem atrás do CDI, o juro ainda está alto no Brasil. A caderneta de poupança, mesmo com aquela rentabilidade tradicional, né? Ela está naquele patamar de retorno de 0,5% ao mês, mais taxa referencial. A TR está até, vamos dizer assim, gordinha, que a Selic ainda está alta e elas têm alguma relação, mas mesmo assim a caderneta é uma das piores aplicações do ano, né, das que a gente acompanha aqui no Seu Dinheiro, terceira pior. Então, ela é a minha candidata aí a urso de 2023, Vini. Acho que a poupança é tipo o Adam Sandler dos investimentos. Acho que ela sempre vai ocupar aqui um dos indicados na nossa categoria de pior investimento. Sempre o urso, mas sempre querida pelo brasileiro, né? Exatamente, como o Adam Sandler. Como o Adam Sandler. Ricardo, conta aí quem é o nosso terceiro indicado. O nosso terceiro indicado, mais ou menos como o dólar, é um touro que acabou virando urso, que é o petróleo. No início do ano havia quem projetasse o preço do barril acima dos $100. Agora, hoje um pouco mais cedo, o WTI estava chegando perto do ano, rondando os $75 por barril, o Brent em torno dos 80 por barril, bem abaixo do que se projetava, e o petróleo está perdendo força mesmo com as guerras em andamento na Ucrânia e no Oriente Médio. De um lado tem o aumento de produção de petróleo nos Estados Unidos e de outro tem a preocupação de que uma desaceleração da economia global vá diminuir a demanda pelo petróleo, especialmente nos Estados Unidos e na China, que são as duas maiores economias do mundo, né? Bom, legal. Acho que agora, apresentados os nossos indicados, vamos à nossa votação. Vou começar aqui pela Júlia. Para você, quem foi o urso de pior investimento, Júlia? Olha, Vini, eu vou com dólar, porque o dólar, no momento que a gente está gravando esse programa, a gente ainda não fechou o ano, mas tem tudo aí para ser, né, o pior investimento do ano, nesse sentido, né, pior investimento. Assim, dolarizar a carteira, ter uma parte da carteira dolarizada é sempre importante, né? Bom frisar, assim, não tô apostando contra o dólar ou contra a economia americana, longe de mim fazer isso. Mas em 2023, dada a fraqueza aí do dólar e as perspectivas até de que essa fraqueza continue aí em 2024, eu elejo o dólar como o meu urso do ano aí dos 3 candidatos. Legal. E você, Ricardo? Eu vou de dólar também. Ele tá com jeito de que vai ser um urso desse ano e do próximo. Então, bom, o dólar já foi, portanto, o dólar já foi eleito, como eu só tenho direito a um voto aqui, mas eu vou votar na caderneta de poupança, porque eu acho que o dólar, como vocês disseram, é sempre importante ter ali por proteção, ter uma parcela da carteira em dólar, e a poupança, quando é deixar dinheiro na mesa, realmente, quando você aplicar na caderneta de poupança, você tem aplicações mais seguras, tão seguras quanto a poupança, que rendem mais, então, por isso o meu urso fica para a caderneta, mas o vencedor, né, o urso vai para o dólar. Então, o dólar é o nosso urso de pior investimento de 2023. Bom, a gente pode passar agora, então, para a segunda categoria da nossa premiação aqui, que é o urso de pior empresa da Bolsa. E a gente está falando aqui da B3, principalmente, mas a gente também vai falar aqui também, ao longo desse programa aí do próximo, de empresas que não estão listadas aqui na B3, mas são empresas brasileiras, tá? Então, vou passar para você, Júlia. Quem é aí o primeiro indicado a pior empresa da Bolsa em 2023? Bom, o meu indicado é as Americanas, né? Que, enfim, como todos já sabem, essa altura do campeonato, acho que não foi um assunto que ficou restrito ao noticiário econômico e financeiro. Entrou em recuperação judicial em 2023, abriu o ano já
em grande estilo, porque logo em 11 de janeiro informou ao mercado que tinha identificado inconsistências contábeis no seu balanço no valor de mais de 20 bilhões de reais, o que levou o CEO na época, o Sérgio Rial, que tinha acabado de assumir o cargo de CEO da companhia, a renunciar ao cargo, né? E esse rombo fez com que a dívida da empresa saltasse para mais de 40 bilhões de reais. Enfim, a empresa pediu recuperação judicial, mais tarde foi confirmado que houve realmente uma fraude contábil, que era a principal suspeita. A empresa teve que republicar balanços de 2021, 2022, ainda não publicou balanços em 2023, enfim, ficou super enrolada, precisou fazer demissões, fechar lojas, chegou a ser alvo de uma CPI, deu calote em aluguel, saiu do Ibovespa, as ações chegaram a ser negociadas na casa de centavos, né? Teve uma queda aí no ano de quase 90% as ações das americanas. E também foi um evento que impactou fortemente o mercado de crédito corporativo no Brasil, né? O mercado de debêntures sofreu a beça com esse evento Americanas, entre outros problemas que teve no início do ano, porque a Americanas era considerada uma empresa AAA, né? Tipo de altamente segura no mercado de crédito, e acabou que, bem, não era, né? E isso afetou várias debêntures, vários papéis de outras empresas, papéis de crédito de outras empresas, mesmo empresas realmente de baixo risco. O ano, pelo menos, termina com uma boa notícia, se que dá para falar isso, né? Para as americanas, que foi a aprovação pelos credores aí do plano de recuperação judicial da empresa, que vai prever aí uma diluição brutal dos acionistas minoritários, mas enfim, está caminhando aí a situação, vai ter uma capitalização grande dos sócios, mas realmente foi assim, para mim, realmente foi o evento da Bolsa no ano, foi essa questão de Americanas, que enfim, todo mundo ficou sabendo, né? Não só quem acompanha ações, investimentos. Então esse é o candidato ao urso aqui do meu lado, Vini. Legal, bom, vou trazer a nossa segunda indicada aqui de pior empresa da Bolsa em 2023. Acho importante frisar que a gente não está tratando aqui única e exclusivamente da variação das ações na Bolsa. É claro que uma ação que disparou 100%, 200% no ano, dificilmente vai aparecer aqui como candidato ao urso do ano. Acho que o desempenho da ação é um critério importante, mas não foi só isso que a gente olhou, né? A gente também avaliou outros critérios, como o impacto que transborda muitas vezes ali o mercado de capitais, como foi o caso da Americanas e como é o caso dessa nossa segunda indicada, que é a Braskem. Inclusive a petroquímica, as ações da petroquímica vem registrando no ano uma queda de pouco mais de 15%. Então, assim, não chega a ser uma tragédia se a gente olhar única e exclusivamente como um investimento. Então, ela provavelmente não entraria nesse critério aqui se fosse apenas pela variação dos papéis na Bolsa. Mas a empresa acabou ganhando as manchetes por estar diretamente relacionada com esse desastre ambiental, que foi o afundamento ali, né, de uma série de bairros na cidade de Maceió, capital de Alagoas. É um caso que já tem mais de 5 anos, né? Vale lembrar, a Braskem fazia extração ali de salgema, que é um insumo usado para fabricação do PVC. Ela deixou de fazer essa produção em 2019, mas, enfim, as consequências na área são sentidas ainda hoje, e inclusive a gente teve recentemente o afundamento de uma das minas que já estava fora de operação da Braskem, lá em Maceió. Ela entrou em colapso. A Braskem já desembolsou mais de 9 bilhões de reais para tratar desse tema, enfim, incluindo aí indenizações às famílias que moravam nos bairros que foram afetados. Inclusive, isso rendeu aí uma série de problemas para a empresa. Inclusive, ela saiu do índice de sustentabilidade da Bolsa. A dúvida é o que ela estava fazendo lá até agora. Bom, por tudo isso, a Braskem fica aí sendo a nossa segunda candidata. E, Ricardo, conta pra gente aí quem é a nossa terceira indicada, a pior empresa da Bolsa. Bom, a nossa terceira indicada, ela também está no setor de varejo, né? O varejo, ele já não é de hoje, ele vem vivendo uma crise um pouco generalizada, mas o grupo Casas Bahia, ele se destacou com uma queda esse ano de quase 80% no valor dele na Bolsa. A ação chegou a virar uma penny stock também, cotada abaixo de R$1. Eles precisaram fazer um grupamento e aceleraram o calendário desse grupamento
para poder permanecer no Ibovespa, né? O último balanço disponível, que foi do terceiro trimestre desse ano, o prejuízo líquido da Casas Bahia triplicou em relação ao ano antes, né? E tem, claro, né, o impacto da alta dos juros nos últimos anos, que levou a uma situação bastante delicada, assim. Ela está agora passando por um processo de reestruturação que até recebeu alguns elogios, mas ele ainda precisa mostrar que veio, né? Uhum, não, legal. A Casas Bahia, acho que foi um dos nossos programas semanais. Se isso fosse o critério, talvez as Casas Bahia levassem o prêmio de pior empresa aqui, porque a Casas Bahia foi seguidamente aqui prêmio de urso da semana dos nossos programas ao longo do ano. Mas, como a gente está contando aqui 2023 como um todo, vou partir para a votação. Júlia, quem é o seu urso? Vini, eu vou de Americanas. Espero que não no sentido do meme. Assim, até virou meme, né? Eu acho que é autoexplicativa a minha escolha, mas pela relevância aí do caso, o impacto, o impacto das Americanas na vida das pessoas, né? O tanto que as pessoas conhecem a empresa e os detalhes da história, enfim, tudo que aconteceu, a Americanas é a minha escolha. Você, Ricardo? Eu vou de Braskem, pela quantidade de vidas que afetou ali diretamente, de pessoas que precisaram ser deslocadas. A forma como isso foi conduzido pela própria Braskem, que até hoje trata o caso como um evento geológico. Então, eu acho que por isso, principalmente, eu vou de Braskem. É disputador entre Braskem e Americanas, mas eu vou de Americanas também, pelo que representou, pelas pessoas que estavam envolvidas, pela reputação que a empresa e os seus controladores tinham, e para que esse caso seja sempre lembrado, para que isso não se repita no mercado de capitais brasileiro, que eu acho que a gente andou, a gente teve aí foi um verdadeiro desserviço para o investidor sério que usa a bolsa ali, quer usar a bolsa como uma poupança de longo prazo. Então eu entendo que o caso Americanas ele precisa se servir de exemplo e que, enfim, fique um ursinho pendurado ali também como um lembrete para que isso não volte a acontecer. Então, Americanas eleita aqui a pior empresa da bolsa, levando o urso. Bom, agora vamos para a categoria mais polêmica aqui dos nossos ursos de 2023, que são os ursos da política. Bom, olha, lembre-se do que eu falei no começo do programa. Aqui a gente está apontando quem foi um destaque negativo no ano, mas não significa que o político seja bom ou ruim necessariamente. Cada um tem a sua visão. Nós temos aqui visões políticas muitas vezes divergentes, mas assim, a gente pode gostar ou pode não gostar, pode ser simpático ou não a um determinado político, mas a gente tem que abrir os olhos e ver que o ano, mesmo que eventualmente a gente não goste desse político, de um dos políticos aqui que a gente vai tratar, a gente tem que estar consciente de que não foi um bom ano para eles, né? Então, esse aqui é o intuito da nossa premiação aqui. Bom, eu já fiz todo esse preâmbulo aqui, porque eu já sei que posso ser aqui cornetado com esse primeiro indicado, que é o ex-presidente Jair Bolsonaro. Fica difícil não colocar Bolsonaro entre os indicados ao urso do ano. Afinal de contas, ele se tornou inelegível pelo TSE, que considerou o abuso de poder, né? Por que ele foi considerado inelegível? Enfim, tem uma série de acusações. O Bolsonaro responde a uma série de processos relacionados ali à condução dele durante as eleições, mas ele já foi condenado especificamente em relação ao abuso de poder naquela reunião que ele fez com uma série de embaixadores no Palácio do Planalto, em que ele denunciou supostos problemas nas eleições de 2018, que curiosamente ele ganhou, e as urnas eletrônicas, né? Ele também bateu muito nessa tecla de que as urnas eletrônicas estavam fraudadas, mas até o momento, estamos aguardando até agora, ele apresentar alguma prova de que houve fraude em alguma urna eletrônica. Bom, de toda maneira, vale ressaltar que o Bolsonaro, apesar de ser indicado aqui como urso do ano, ele continua um nome bem forte no cenário político e vai ser certamente um cabo eleitoral muito importante nas eleições municipais de 2024. De toda maneira, ele vai ter que se reinventar, principalmente se ele não conseguir reverter essa inelegibilidade. Não sei se eu falei corretamente, mas enfim. Bom, esse é um dos indicados. Agora eu vou passar aqui para o Ricardo falar sobre o nosso segundo indicado a urso da política. O nosso segundo indicado é o presidente dos Estados Unidos, o Joe Biden, que
a menos de um ano das eleições presidenciais por lá, ele corre o sério risco de ser despejado da Casa Branca pela mesma pessoa que ele mandou embora de lá, que foi o Donald Trump, nas eleições agora de 2020, né? Ele está atrás do Trump nas principais pesquisas de intenção de voto, principalmente naqueles, o que eles chamam de estados pêndulo, né? Os estados que são decisivos para definir os rumos da votação lá no colégio eleitoral. Né? É um sistema até bem complicadinho de entender. Toda vez que a gente vai escrever alguma matéria, a gente tem que gastar um tempinho explicando como é que funciona o colégio eleitoral. E além disso, ele tem amargado taxas de reprovação ao mandato bem maiores do que as de aprovação. Então ele está assim, num momento em que também o partido dele está totalmente perdido. Ele, como os Estados Unidos, ele tem essa posição internacional de relevância nas decisões do rumo de questões internacionais importantes. E, por exemplo, agora no Oriente Médio, a gente tem uma guerra muito complicada ali se desenvolvendo, uma situação muito grave, e que a liderança dos Estados Unidos não está conseguindo fazer, na verdade está mais atrapalhando do que ajudando a solução do conflito. Então, o meu candidato aqui é o Joe Biden. Tá certo. Bom, Júlia, você, quem é o terceiro candidato, né? Na verdade, essa escolha aqui dos candidatos foi uma escolha coletiva, mas a Júlia aqui vai representar aqui nosso terceiro indicado, que já foi o Urso recentemente pra gente. Foi o Urso recentemente, Vini. Eu que tinha falado desse Urso aqui no programa, né? Que é o Nicolás Maduro, aí, presidente da Venezuela, que recentemente resolveu que quer anexar uma região ali da Guiana, a região de Essequibo, que é rica em minérios e petróleo, e criando aí um ruído geopolítico na região, um ruído geopolítico na América Latina, que a região tradicionalmente não tem esse tipo de problema. Isso é um diferencial positivo da América Latina perante o mundo, inclusive em termos econômicos e de investimentos e tudo mais. E isso é algo que pode acabar até envolvendo indiretamente o Brasil, que faz fronteira com os dois países, né? O Maduro, ele, como a gente falou aqui recentemente, né, ele promoveu um plebiscito na Venezuela, em que metade dos eleitores votaram e, segundo, né, o governo venezuelano, 95% dos votantes aprovaram a anexação de Essequibo. Tanto a Venezuela quanto a Guiana reivindicam a região com base em tratados internacionais passados, né? Mas, enfim, desde que a Guiana se tornou independente, essa região pertence à Guiana. Então, é um negócio que parece que surgiu meio do nada recentemente e que tem toda a cara de uma certa cortina de fumaça, uma certa distração, porque a Venezuela enfrenta um grave problema econômico, né? E tem eleições ano que vem, então pode ser uma forma de incentivar um nacionalismo e desviar a atenção da população dos problemas internos do país, ou até de repente, arrumar uma desculpa para decretar um estado de emergência e não realizar eleições, né? Enfim, parece um ruído ali que o Maduro quer gerar e que, pelo menos, felizmente, recentemente, o Maduro e o presidente da Guiana se reuniram e concordaram em não usar a força um contra o outro, né? Então, é improvável, pelo menos por enquanto, que a Venezuela resolva invadir a Guiana. Mas isso seria desastroso, com certeza, para a Venezuela, né? Que já tem esses graves problemas econômicos, mas seria desastroso para a região da América Latina ali como um todo, né, Vini? Com certeza. Bom, antes da gente votar no nosso Urso da Política em 2023, vou pedir para você que está acompanhando a gente no YouTube para curtir esse vídeo e também seguir o canal do Seu Dinheiro. A gente já está chegando ali perto dos 100 mil inscritos e se a gente chegar lá, a gente vai ganhar uma plaquinha, não é uma plaquinha nem de touro nem de urso, mas o Google vai mandar aqui uma placa para o Seu Dinheiro. Bom, e também você pode comentar, né, se vocês não concordarem com as nossas escolhas, tanto como indicados, como para os eleitos. Deixa os comentários que a gente vai ler todos e quem sabe a gente traz a opinião da galera aí para as próximas edições e tudo mais. Então a gente depende aí de estar aqui por causa de vocês. Bom, mas agora vamos à nossa votação. Eu vou começar dessa vez e eu vou votar no Bolsonaro. Fica difícil não ficar aqui com o Bolsonaro como Urso da Política em 2023. Você, Júlia? Eu também vou votar no Bolsonaro, Vini, que eu acho que ele é o
dos três aí que a gente falou, o mais enroscado, né? Que tá com o problema mais grave nas mãos enquanto político. Você, Ricardo? Bolsonaro também. Tá certo. Bom, a primeira unanimidade aqui foi para Jair Bolsonaro como urso da política em 2023. Bom, vamos para a nossa última categoria agora, que é uma categoria que a gente está chamando de personalidades, de aleatoriedades, enfim, tudo que tá ligado ao mundo da economia, das finanças, dos investimentos, mas enfim, não é nem político, não é nem empresa da bolsa e nem é diretamente um investimento. Então, eu vou começar falando, então, dando um exemplo, né, já aqui do nosso primeiro indicado, que é a Disney, né? Por que eu tô dando aqui, né? Por que a gente colocou a Disney entre os indicados a urso nessa nossa última categoria? Bom, primeiro porque a empresa do Walt Disney está completando 100 anos agora, em 2023, e não tem muitos motivos para comemorar. Vem colecionando fiascos consecutivos no cinema. E pela primeira vez desde 2014 não vai ter nenhum filme com bilheteria acima de $1 bilhão. E olha, não foi por falta de tentativa. Aí tivemos 3 filmes da Marvel, um pior que o outro. Homem-Formiga e a Vespa, as Marvels. E teve um bonzinho que foi o Guardiões da Galáxia, que foi inclusive o único sucesso da Disney nesse ano. E tivemos também a Pixar, né? Então, um filme da Pixar que também costuma ser um sinônimo de bilheteria para Disney, que foi ali Os Elementos. E ainda, né, tivemos um super candidato a blockbuster, a Arrasa Quarteirão, que foi um verdadeiro fiasco, que foi o 5º filme do Indiana Jones. Quer dizer, todas as apostas da Disney foram por água abaixo nesse ano de 2023. Certamente, os estúdios aí vão ter que se reinventar para conseguir trazer as pessoas de volta para o cinema. Me parece que é uma fórmula que está ficando desgastada. Então, fica aqui a indicação. Júlia, você. Meu candidato a urso nessa categoria, Vini, é, aí, na esteira do caso Americanas, o bilionário, mega investidor Jorge Paulo Lemann, que, junto com os seus sócios Marcel Telles e Carlos Alberto Sicupira, são os acionistas aí de referência da Americanas. E eles até, beleza, se livraram de uma convocação aí na CPI das Americanas, na própria investigação das Americanas sobre a fraude, eles foram isentados de responsabilidade, né, de envolvimento ali na fraude contábil que provocou aquele rombo nas contas da empresa, mas eles vão ter que entrar aí com 12 bilhões, né, capitalizar a empresa em 12 bilhões, e eles resistiram bastante, né? O Lemann resistiu enquanto pôde, foi lá no melhor estilo trato feito, querendo oferecer pouco, e os credores querendo mais, até chegar aí nessa cifra que foi acordada pelos credores de 12 bilhões. Enfim, o ex-CEO Miguel Gutierrez, né, que foi acusado pela empresa de envolvimento na fraude, ele alega que o Beto Sicupira, o sócio do Lemann, e o filho do Lemann, o Paulo Lemann, que fazem parte do Conselho de Administração da Americanas, sabiam da fraude, né? Então, assim, ficou essa situação cinzenta no final. A empresa diz que não, o ex-CEO que foi acusado de envolvimento diz que eles sabiam. Enfim, realmente é difícil você imaginar, né, que esses sócios de referência que tinham uma participação, alguma participação no dia a dia da empresa não soubessem de nada, mas enfim, até agora eles não existe nada contra eles, né? Mas, como o Vini bem apontou aqui, fica aí o dano reputacional, né? Porque eles tinham realmente uma história que o Brasil se orgulhava, né, de grandes empreendedores brasileiros, a questão do sonho grande e tudo mais, e ficou aí essa mancha na biografia dos 3 investidores, notadamente do Lemann, né, que é sempre que puxou aí o rosto da questão do sonho grande. E, assim, não tem tanto a ver com o caso Americanas, mas ele também caiu no ranking da Forbes, dos bilionários, né, do homem mais rico do Brasil, caiu para o 3º lugar entre os mais ricos. Então, foi outro vamos dizer assim, outro percalço na trajetória do Jorge Paulo Lemann no ano de 2023, mas ele continua muito bilionário, né, Vini? Ele tem aí uns 75 bilhões em patrimônio, então não é nada assim terrível a queda nesse ranking. Mas é o meu candidato a urso aí. Legal. E o terceiro candidato, Ricardo? O terceiro candidato nessa categoria é o X, o antigo Twitter.
né? O Twitter ele vem definhando já desde que ele foi comprado pelo Elon Musk. O homem mais rico do mundo, ele costumava ser rotulado costuma ainda, né, ser rotulado como uma espécie de visionário. Mas ele guardou toda a munição de más decisões dele para o Twitter, aparentemente, né? E é notório também que ele usava muito essa rede social para se comunicar, ainda usa e tal, mas a receita com publicidade do X, né, o antigo Twitter, ela já vinha caindo bem antes de outubro desse ano, mas ali no comecinho de outubro ele escreveu uma postagem com um tom claramente antissemita e houve uma debandada de anunciantes da rede. E agora, assim, já há quem questione a saúde financeira realmente do Twitter depois dessa última saída de anunciantes. A gente não tem nem para quem mandar o prêmio de urso se o Twitter ganhar, porque agora virou X, né? Assim, então, para mim, isso é tão urso que nem existe mais aqui como entidade o Twitter, mudou até de nome. Bom, mas vamos à nossa eleição aqui. Ricardo, começa você dessa vez. Eu voto no Jorge Paulo Lemann. E você, Júlia? Eu vou de X, porque eu tô achando muito estranho tudo que tá acontecendo com o Twitter e eu fico pensando, será, gente, que ele vai implodir o Twitter? Eu tô meio pé atrás, então eu vou de X. Bom, eu vou desempatar e vou com o Lemann. Entendo que, independentemente da responsabilidade, no caso Americanas, o sonho grande ficou manchado, virou pesadelo para muita gente. Então, como você bem colocou, Júlia, né, todo aquele era um símbolo do capitalismo brasileiro que acabou sendo manchado com essa fraude corporativa na Americanas, e fica essa dúvida, independentemente da responsabilidade, se dessa cultura corporativa do meritocracia, resultados, cortes de custos, assim, se isso não pode ter criado incentivos errados nas Americanas. Enfim, estamos aqui apenas no campo das especulações, mas o que temos de concreto aqui é o nosso prêmio simbólico de urso da economia aqui, além para Jorge Paulo Lemann em 2023. Bom, acho que é isso, pessoal. Esses foram os ursos desse ano. Começamos aqui com 4 categorias. Se vocês gostaram desse programa, que tiverem indicações de outras categorias que a gente possa fazer aqui, mais pessoas para que a gente pode falar mal, né? Se quiserem mais prêmios da política, pior deputado, pior senador, aí vai ter urso que não falta mais, não acaba mais, né? Bom, se a gente quiser que a gente fale de empresas lá fora, especificamente. Bom, o programa aqui é de vocês, então a gente aguarda aqui os comentários. Queria agradecer demais. E também a presença aqui do Ricardo Gozzi. Valeu, Ricardo. Obrigado, Vini. É isso aí, acompanha o Ricardo aqui na newsletter do Seu Dinheiro, todos os dias. E Júlia também no quadro do Dinheirista, certo? Isso mesmo, Vini, muito obrigada. E acompanha a Dinheirista também no canal do YouTube do Seu Dinheiro. Legal, bom, e o próximo programa é dos Touros de 2023. Acompanha a gente. Aquele abraço.